Olá, queridos, eu sou a Marta Pinto, seja bem-vinda a mais um Cristão Bem Resolvido. Nós estamos aqui hoje e temos de ter o privilégio de trazer um tema muito polémico aqui para este canal. Antes disso, eu quero pedir que se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, porque eu tenho a certeza que este tema vai edificar a vida de muitas pessoas. Quero também pedir para apertar na opção todas do sininho, tá bom? Aí, nessa forma, você vai conseguir ter acesso a todas as dinâmicas que se passam aqui no canal. Você vai ser notificado através da sua caixa de correio e assim você vai poder chamar mais pertinho aqui do Cristão Bem Resolvido e interagir mais connosco. Tem também agora a comunidade, uma nova etapa do Cristão Bem Resolvido. Estou muito feliz para poder vos conhecer um pouquinho mais e para poder interagir mais com dinâmicas e assim sucessivamente. Por isso, fica atento aqui ao canal, aperta a opção todas do sininho para estarmos mais pertinho a conviver uns com os outros em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre música. Irmã Marta, muitas pessoas já me perguntaram acerca da música. Nós estamos a falar sobre o Ministério de Música, mas eu não vou falar sobre o ministério. Eu vou falar sobre princípios que um cristão deve adotar no que diz respeito à música secular. Afinal de contas, posso ou não posso, devo ou não devo ouvir música secular? Queridos, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo nos informa, nos ensina que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? E também o apóstolo Paulo também diz que nós precisamos ser sóbrios e modestos em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós pensamos. E eu acredito que esse tema se aplica um pouquinho e se enquadra neste princípio. Vamos falar aqui sobre música, mas quem criou a música? Há pessoas que dizem que foi o diabo que criou a música, tem outras pessoas que dizem que foi Deus que criou a música, mas afinal, de onde surgiu o som, de onde surgiu a música? Eu quero dizer primeiramente que a música, quem arquitetou a música, quem criou a música foi Deus. E nós podemos abrir nossa Bíblia aqui em Gênesis 1 e vamos ler o que está escrito, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Queridos, a partir do momento que nós analisamos, porque é necessário, eu gosto muito do livro de Gênesis, principalmente do início do livro, pois se quem não presta atenção a este início, a este princípio, provavelmente não vai entender muitas coisas mais à frente. Então é necessário que você estude bem esta fase inicial de Gênesis 1, desde o princípio da criação. Nós podemos perceber que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E quando nós falamos de todas as coisas, estamos a falar da música. A música, sim, foi criada por Deus. O som, a música é produzida por quê? Por som. Ok? Então, o que é que acontece? Nós podemos ter aqui uma base bíblica que nos diz que o primeiro som a ser surgido a partir da palavra de Deus foi esse haja luz. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a primeira palavra de Deus, primeiras palavras de Deus que lhe foi liberado para que fosse formada a terra foi: haja luz. Haja, o som, saiu o som. Amém? Então a música foi criada por Deus. E eu acho muito interessante este texto, porque ele nos ensina muitas coisas. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Queridos, como nós podemos ver,
A terra foi formada através da palavra, através do som. Amém? Então, tudo tem uma base bíblica. Nós podemos entender que a música, ela foi criada por Deus. Nós podemos agora, oficialmente, aqui no versículo 21, depois de Deus criar todas essas coisas, a primeira alma vivente que Deus criou foi os animais. Os animais foram criados primeiro que nós. Então, eles foram os primeiros seres que Deus criou. E olha o que eles faziam. Uma coisa muito interessante, nós precisamos de analisar tudo aquilo que Deus criou foi com um propósito. Diz assim: e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ele ficou empolgado, não é? E Deus os abençoou dizendo: os animais, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do campo, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil, que se move sobre a terra. Queridos, os animais foram criados por Deus. Se você for examinar vários tipos de animais, todos eles produzem som. Se você reparar para pensar ainda nos dias de hoje, é muito comum, se você estiver numa zona rural, onde tem passarinhos, onde tem galos, todos eles de manhã, a maioria deles, se você parar para analisar, é óbvio que durante o dia, ao longo do dia, isso também acontece, mas principalmente na manhã, pela manhã, os próprios animais, ou propriamente os passarinhos, as aves, toda essa espécie de animais, eles cantam. Eles fazem piu, 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 piu. Eles começam a comunicar, eles louvam. Eles produzem som, música. Queridos, a música foi criada por Deus. A música foi criada por Deus. Nós precisamos ter sensibilidade e examinar todas essas coisas. E aí o que é que acontece? De onde o verdadeiro líder da música, não é? Deus criou a música e colocou um líder, como nós sabemos. Aqui na Terra, foi assim que se formou a música aqui na Terra. Foi assim que foi produzido o som aqui na Terra. Porém, a música é espiritual. Ela já existia no espírito. Presta atenção ao que diz aqui Ezequiel 28. Olha só, vamos ler aqui. Olha aqui. É muito sério isso aqui. Ah, Deus não criou a música. Ah, o samba não é de Deus. Ah, isto não é de Deus. Queridos, toda a música é de Deus. Ok? Toda a música é de Deus. Agora, a forma como o homem a compõe e a forma como o homem a expõe, aí nós já podemos ver o que é que temos que ter discernimento e ver o que é de procedência maligna ou que não é procedência maligna. Já lá vamos. Vamos lá. A música, o som foi produzido aqui na Terra através de Deus. Deus, haja luz, foi o primeiro som que foi soltado aqui na Terra. Foi haja. Um sopro de som. Som! E o que é que aconteceu? Ué, mas a música começou a partir daí? O som começa a existir a partir daí? Não. Já existia antes. No mundo espiritual, no céu. Olha o que está escrito em Ezequiel 28, a partir do versículo 12.
Deixa eu ver aqui, não é 12, acho que é... Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Você estava no Éden, isto é outra tradução, eu neste momento não tenho aqui outra. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo, eu não sou boa nisto, e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Queridos, antes da fundação do mundo, o diabo e Deus já existiam. Ele tinha, tudo indica que o diabo era filho, como é que eu ia te explicar? O próprio diabo, nele já produzia sons, era diamantes, pedras preciosas, os instrumentos estavam com ele. E diz assim, vamos lá, você foi ungido como o querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Gente, eu estou cansada hoje, perdão. Mas esta tradução é diferente e eu perco-me aqui um bocadinho. Você era inculpável em seus caminhos, ou seja, você era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade. Por isso, no seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei ao querubim, guardião do meio das pedras fulgurantes, tá? No coração tornou-se um orgulho por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Foi por isso que fiz sair você um fogo que o consumiu e eu reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações o conheciam, ficaram chocadas ao vê-la, chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Veio a mim essa palavra do Senhor, ok? Então, o profeta Ezequiel fala aqui, faz uma descrição de quem era o diabo. O diabo, ele era... existem vários estudos que dizem que Satanás talvez fosse... além do Pai, Filho e Espírito Santo, fosse talvez a quarta pessoa mais importante do céu. Porém, nós já sabemos a história, ele caiu devido ao pecado, de querer ser idêntico a Deus. O diabo, ele era músico, queridos. O diabo, ele era músico. A palavra de Deus diz, queridos, aqui, deixa eu ver aqui. A palavra de Deus diz, a Bíblia fala que alguns instrumentos musicais foram criados no dia em que ele foi criado. Então, é uma coisa séria, ok? Preparados para ele poder ministrar. Dizem alguns estudiosos, como eu estou aqui a ler no livro que já estudamos, não é? Que Lúcifer era a quarta pessoa mais importante do céu, ok? Era a pessoa mais perto que mais perto de Deus estava. Você não é obrigado a concordar com tudo, mas é obrigado a entender o que eu estou aqui a tentar dizer, ok? Então, vamos lá. Nós chegamos aqui à conclusão de que a música foi Deus que arquitetou, através do som, saiu o som, ok? Antes disso, existia um líder, aleluia, um líder que liderava e que, segundo a palavra de Deus diz, houve instrumentos que foram arquitetados no momento em que ele passou a existir. Então, literalmente, o diabo, ele é o líder da música, não é o criador da música. E
Irmã Marta, mas o que é que você está a tentar dizer com isto? Aonde é que você quer chegar? Então, o que eu quero dizer aqui, isto é aquilo que eu interpreto, é aquilo que eu acho, é uma particularidade minha, ok? Mas aquilo que eu interpreto da palavra de Deus, isto aqui não é nenhuma doutrina, não, isto é aquilo que eu entendo à luz da palavra de Deus e é aquilo que particularmente, espiritualmente, o meu espírito, ele rejeita ouvir música mundana, música secular. Porquê? Queridos, eu podia dar aqui N exemplos aliás, nós já sabemos que os grandes músicos, inclusive aqueles que AC/DC, grande rock e tudo mais, são pessoas que fizeram muitos pactos com o diabo. Porque o próprio diabo, quando caiu do céu, eu acredito que ele quis levar a sua música aqui no mundo. E muitas vezes através da música é que as pessoas muitas das vezes não têm essa sensibilidade para perceber que, mas é uma música mundana. A música é espiritual, já existia no mundo espiritual. Ela passou para o mundo físico a partir do momento em que Deus criou os céus e a terra. Os animaizinhos, eles já louvavam a Deus pela manhã. Se você perceber, os animaizinhos tinham um som, eles cantavam. Eles se prostravam, eles sabiam. Os animais conhecem o seu Criador também. Eu acredito nisso. Isso é uma heresia, Marta. Não acredito que seja uma heresia. Eu creio que haja um instinto. Em nome de Jesus. Então, o que é que acontece aqui? Acontece que muitas das vezes as pessoas dizem, mas eu vou ouvir uma música secular. Isso não tem problema nenhum. Querido, eu não aconselho, sinceramente. Principalmente por aqueles que já estiveram no mundo, conheceram outras coisas. A música, ela é espiritual. A música, ela trabalha no teu espírito. Ela trabalha na tua emoção e ela te traz à memória as coisas que ela ressuscita, coisas que já estavam mortas na sua memória. Nós precisamos entender que, no meu conceito, para mim, eu quando ouço uma música secular, eu não me sinto, não é o meu ambiente, entende o que eu estou a dizer? Não me sinto bem, e o meu espírito não aceita aquilo, vocês estão a entender? Depende do nível de espiritualidade de cada pessoa. Ai, Marta, então você está aqui a dizer o quê? O que eu estou a tentar dizer aqui é que depende do teu nível espiritual e também depende do estilo de música, e a música não é só a letra, queridos. Não é só a letra, não. A pessoa que compôs a música, como é que está o espírito dela? A quem é que ela serve? Será que ela serve ao diabo ou será que ela serve a Deus? Será que isso não importa? Será que isso não conta? Eu gosto muito de ouvir os AC/DC. Por exemplo, eu gostava. AC/DC. Gostava muito. São excelentes músicos, por sinal. Tocam muito bem. Mas aquelas músicas, além da letra, houve um pacto. Daí a fama. E também daí a morte prematura. O diabo, como sempre, nunca dá nada a ninguém. Ainda que ele dê alguma coisa, ele depois tira. Então, o que eu estou a tentar dizer aqui é que música secular, se eu tivesse que aconselhar alguém, eu aconselho a não ouvir. Porque isso vai mexer com a tua vida espiritual. Isso vai entrar em emoção, vai começar a subir ao de cima, a vir ao de cima. Você vai começar a ficar confuso. Os teus pensamentos vão começar a ficar confusos. Aquilo que já estava supostamente adormecido, praticamente morto, Deus está a trabalhar na tua vida em alguma área. Você vai ouvir a música, você vai ter recordações. Atenção que o diabo trabalha muito através da emoção. Eu estou farta de dizer isto aqui. O diabo ataca justamente aquelas pessoas mais emotivas, que agem muito pela emoção. É aí que o diabo ataca. Agora nós precisamos de entender o que é que edifica a minha vida pessoal. Mas é só uma musiquinha, irmã Marta. Tudo bem. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Eu, particularmente, eu não aconselho, tá? Eu não aconselho. A música, ela influencia a tua vida espiritual. E pode influenciar tanto naquilo que é bom, como naquilo que não é bom. A nossa boca
nossa vida, nós fomos criados para louvar a Deus. Antes de nós existirmos, os animais pela manhã já louvavam. Eu não posso dizer aqui para vocês que os animais oficialmente sabiam que eles existiam, mas eu acredito que pela manhã Deus os criou para isso, a natureza dele. Os anjos louvam a Deus. A música é espiritual, já existia lá, só veio do céu para cá desde a formação da terra. Então a música é de Deus. Você pode ouvir um samba, mas você componha uma música inspirada pelo Espírito Santo. Pode ser samba, pode ser rock, tem que haver maneiras, tem que haver equilíbrio. É por isso que é necessário aplicar sempre esse texto do apóstolo Paulo. Sóbrio, modesto. Eu gosto muito de rock and roll como o AC/DC. Então, ok, vou fazer um AC/DC, por exemplo, gospel. Não, querido, vá com calma. Também não é assim. Nós temos que ter sensibilidade. Nós estamos a cultuar a Deus. Nós estamos ali para fazer uma festa. As pessoas confundem as coisas. É por isso que a gente hoje vê várias igrejas compostas, faz lembrar uma discoteca. Eu queria ver se Jesus, ao passar ali, se ele iria aceitar esse tipo de adoração. Que tipo de adoração vocês têm dado para Deus? Será que você tem buscado satisfazer a sua carne? No sentido, eu gosto de dançar este estilo de música, eu não quero adorar ninguém, quero estar ali no ritmo da música. Querido, você foi criado para adorar a Deus e ponto final. A realidade é essa. Doa a quem doer. Desde o mundo espiritual até que se tornou mundo físico, você foi criado para adorar a Deus. E nós temos o exemplo dos animais. E eles já cá estavam muito antes de nós, antes de Deus formar o homem e a mulher. Marta, eu não vejo as coisas assim, eu não acredito. Acho que isso aí já é demais. Como você quiser. Eu quero que você respeite a minha opinião da mesma maneira que eu respeito a sua. Amém? Mas eu vou lhe dizer muito sinceramente que para mim, no meu ver, eu não consigo me identificar com música mundana. Marta, como é que você vai gerir isso? Você está num sítio? Estou num sítio, estou a ouvir, eu ouço. Marta, mas eu não consigo esquecer da música A, B, C, D. Começa a orar mais, começa a se envolver mais com Deus. Deus limpa tudo. Tudo que não presta, Deus retira da tua vida. A não ser que você não deixe. Então é necessário você entender isso em nome de Jesus. Escolha as músicas que você ouve. Eu estou a falar aqui de inspiração. Pode até ser alguém que esteja no mundo gospel. Mas será que essa inspiração veio do Espírito Santo? Mas como é que eu vou saber? Se você tiver uma vida com Deus, o Espírito Santo testifica. Isso pode ter a certeza. Mas eu nunca vou ter essa sensibilidade. Vai sim, vai. Se você orar mais, se você ler mais a palavra, se você se santificar mais, você vai perceber que o teu Espírito não vai aceitar aquela adoração. Eu falo por experiência própria. E quem entenda que o meu linguajar, aquilo que eu estou a tentar explicar, escreva aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Então, para finalizar, eu não aconselho um cristão a ouvir música secular. Porquê? Por vários fatores. A música foi criada por Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Os anjos foram criados por Deus, eles louvam a Deus. Os animais louvam também, à sua maneira, mas eles também louvam. Os passarinhos. O irmão Francisco Evangelista às vezes está aí a falar, eu ouço os passarinhos, eu acho muito engraçado ver aqueles passarinhos. Aquilo ali é uma comunicação entre eles, mas é uma música, é música. É música, é som. Foi criado por Deus, sim. Amém? Foi criado por Deus. Porém, nós temos que entender, temos que ter a sensibilidade de perceber que a música, a verdadeira música, a música que você deve ouvir, é a música que presta culto e adoração a Deus. Ouça louvores, querido. Ouça louvores. Não é o som, o tipo do som. É a letra e também, de certa forma, a forma, a inspiração daquela pessoa. Aonde é que aquela pessoa está? Não adianta, querido. Se for uma pessoa que está completamente desviada da igreja, se for uma pessoa do mundo que não tem nada,
for um satanista, você vai ouvir música de um satanista, por exemplo? Uma pessoa que compõe música e é satanista, você vai ouvir? Você acha que essa música espiritual, que é toda ela é espiritual, você acha que isso vai trazer benefício no teu espírito? Fica aí a pergunta e não me responda. Sirva de reflexão para a sua vida, em nome de Jesus. Há muitas pessoas que não vão gostar desse vídeo e eu quero dizer que você não é obrigado a concordar comigo, respeitemos a opinião uns dos outros e, por favor, se inscreva aí no canal. Eu tenho a certeza que vai ser um canal muito edificante para a sua vida. Experimente, dê-me o benefício da dúvida. Para de ouvir música secular e comece a ouvir mais música de Deus, você vai ver diferença na tua vida espiritual, tá bom? E muitas perturbações, depressão. Há músicas que são consagradas ao diabo. Há músicas que trazem um sentimento depressivo. Tenham muito cuidado com a música clássica. A música clássica tem... Gente, nossa, eu aconselho vocês a lerem a história das pessoas. Se a pessoa tem um espírito de depressão, não ouçam essas músicas. Irmã Marta, que exagero. É a minha opinião. Eu prefiro fazer assim. Comigo funciona assim, tá bom? Tá? Talvez seja uma área na minha vida em que eu me influencie mais. O meu espírito se influencia mais. Então, se não dá para mim, corta. Mas se para você está ok, tudo bem. Fica aqui a minha opinião. Deus abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha entendido. Se você oficialmente não entendeu, deixa aí nos comentários as perguntas se você quiser. E eu estarei aqui para lhe ajudar a responder. Um beijinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijinhos.